Mas, quer dizer, agora passa por ser ideologia, isto em Portugal é tudo à superfície, quer dizer, passa por ser ideologia, passa por ser teoria política, passa por ser posições de esquerda, coisas que no fundo são uma versão deslavada de uma espécie de história da carochinha que nos é contada e que o Primeiro-Ministro contou nas jornadas parlamentares do PS e depois foi repetida e é repetida todos os dias por muita gente do PS. Essa história da carochinha sobre a vida política no mundo nos últimos 40 anos é mais ou menos a seguinte. Nos últimos 40 anos mandaram os neoliberais, que é uma categoria que não sabe muito bem quem é. E os neoliberais, desde a senhora Thatcher, Reagan, o pai Bush e o filho Bush, quer dizer, essas personagens sinistras, o que é que fizeram? Desregularam a economia, substituíram uma economia baseada na indústria por uma economia de casino, deixaram o capital financeiro fazer aquilo que muito bem lhe apetecia, deram origem a personagens como a Madoff, o verdadeiro símbolo do neoliberal, uma espécie de dona branca americana, que pelos vistos a dona branca também devia ser neoliberal, e esses neoliberais puseram em pantanas a economia do mundo, criaram uma crise, e essa crise os pobres dos socialistas têm que remediar no mundo e em Portugal. Isto é, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, o grau zero da explicação. Porque é evidente que não foi isto que aconteceu. Há aspectos da realidade que encaixam, enfim, de uma maneira muito grosseira nisto, mas não foi isto que aconteceu. Muitos dos problemas que nós estamos a atravessar, por exemplo, deveram-se ao facto de se terem em muitos países seguido políticas sociais ou políticas, por exemplo, que favoreciam o crédito para a habitação para garantir que um número significativo de pessoas, algumas do Presidente Clinton, não propriamente do Presidente Reagan ou da Sra. Thatcher. E, portanto, esta espécie de vulgata, que é de facto uma espécie de vulgata simplificada ao extremo, depois os nossos keynesianos, como o Primeiro-Ministro, respondem a ela dizendo, então o que é preciso para responder a esta crise? Mais regulação, mais intervenção do Estado na economia, o reforço do poder do Estado, mais investimento público, e isso é que permitiria resolver esta crise da desregulação, de predomínio do capital financeiro, de destruição das indústrias básicas no mundo ocidental. E agora a pergunta é esta, quer dizer, se é assim, este é o discurso, é o standard do discurso do Primeiro-Ministro. Então o que é que o Primeiro-Ministro anda a fazer e o PS anda a fazer? Todas as medidas que o PS está a aplicar, eu bem sei que é à contra-requer, não é por vontade própria, porque são obrigados, são medidas que eles descreveriam como neoliberais. E, portanto, isto não só é uma confusão ideológica do pior, porque isto, aliás, chamar-lhe ideológico, do meu ponto de vista, é fazer um upgrade desta história, que não tem nenhum fundamento na realidade. O que aconteceu nos últimos anos, eu posso interpretar com outros parâmetros. É que, por exemplo, o mundo ocidental perdeu com a globalização o papel que tinha, por exemplo, no controle da economia mundial, que, por exemplo, no mundo ocidental e em particular na Europa, deixou-se crescer de tal maneira o chamado modelo social que ele não resiste com a natalidade e, evidentemente, cria fatores de competitividade que destroem. Portanto, há muitas coisas. Eu só lhe estou a dizer que esta história da carochinha, que os socialistas agora todos repetem, que é uma espécie de versão plastificada para consumo corrente do que aconteceu nos últimos anos, depois, evidentemente, entra em contradição com a prática. Desde quando é que o controle do orçamento, eu acho muita graça aos socialistas dizerem, a principal razão que temos controlar o déficit público é para garantir a sobrevivência do Estado Social. E na prática o que eles fazem, como o PC e o Bloco de Esquerda e bem dizem, é diminuir prestações sociais, é diminuir salários. Quer dizer, isto é um discurso que não tem nenhuma correspondência com a realidade, não tem nenhuma correspondência, não só com o que aconteceu, como com aquilo que acontece nos dias de hoje. Tem alguma correspondência com a realidade da acusação que José Sócrates faz ao PSD de, por via da revisão constitucional, querer o neoliberalismo na Constituição e, sobretudo, um ajuste de contas com o Estado Social? Isso também é uma treta. Quer dizer, eu ainda não percebi qual é o projeto de revisão constitucional do PSD. Eu vejo muitos anúncios e muitas propostas. Está atrasado, e porque depois, queria antes das presidenciais. não é só isso. Eu vejo muitas propostas dispersas que depois, nos momentos decisivos, não são concretizadas no PSD. Mas não vamos comparar, quer dizer, esta coisa de que os outros é que são neoliberais. Eu pensei que neoliberal era a Manuel Ferreira Leite, que ele também criticou de ser neoliberal. Eu pensei que era neoliberal era o Cavaco Silva. Quer dizer, vamos lá ver, este discurso que os socialistas agora fazem, e isso para mim é que é central, é zero do ponto de vista político, teórico e ideológico. Não significa nada. É uma versão dos acontecimentos dos últimos 40 anos, que evidentemente tem uma outra coisa verdadeira. De facto, o capital financeiro teve um papel na crise. De facto, houve uma Madoff. Mas a verdade é que quando nós analisamos os acontecimentos dos últimos anos, muitas das razões desta crise pouco têm a ver com a diminuição da regulação
pelo menos nas áreas em que eles falam sobre a regulação, pouco tem a ver com o facto do Estado ter recuado, bem pelo contrário, em muitos casos tem a ver com o Estado ter interferido mais, pouco tem a ver com a diminuição do Estado de Providência, porque em muitas circunstâncias um dos fatores da crise foi o crescimento do Estado de Providência muito acima das condições concretas da economia real, pouco tem a ver, tem muito a ver com a perda de competitividade da economia, particularmente europeia, em relação às economias dos países emergentes, e este tipo de teoria de plástico é que é servida às pessoas, e uma das componentes é essa, os nossos adversários são os neoliberais. Eu não sei quem são os neoliberais. Neoliberais é uma ficção política que eu ainda não descobri de quem é que se Um discurso